Kevin De Bruyne foi apresentado no Napoli e isso muda tudo. Com Antônio Conte no comando e uma Champions League pela frente, a grande pergunta agora é: como o belga, campeão europeu pelo City, vai ser utilizado taticamente no time italiano? Nesse vídeo eu te mostro as possibilidades, o que muda no esquema de Conte e como o De Bruyne pode ser peça-chave nessa nova fase do Napoli. Vem comigo! Essa é a disposição do Napoli, campeão da Serie A italiana, com Antônio Conte no comando, que inclusive é mais um grande reforço, já que ele foi confirmado como treinador para a próxima temporada. Temporada essa de Champions League, nada melhor do que Kevin De Bruyne, que foi campeão com o City, estando no seu elenco. Pode chegar outros jogadores? Podem chegar, mas vamos trabalhar com a hipótese principalmente de como o De Bruyne vai encaixar aqui nesse time. Bom, primeiro ponto, tá? Vamos dar uma olhada na temporada do De Bruyne para a gente entender algumas questões dele. Ele jogou bem menos em 24 a 25 com o Pep Guardiola, inclusive entre os titulares, né? Saiu do banco de reserva em algumas situações e fez apenas 6 gols e 8 assistências. Obviamente ainda são números ok, né? Mas para um jogador dessa magnitude, obviamente está abaixo, né? E a temporada do City foi abaixo e a do De Bruyne não foi diferente. Posições que ele jogou, tá? Até pra gente projetar isso depois ali no campinho. A maioria delas 33 vezes como meia, que é a posição habitual dele, né? Como um camisa 10, né? Pelo menos na posição de 10, eu acho que 10 tradicional a gente não tem mais, o De Bruyne não é esse jogador, apesar de ser um craque na minha opinião. Depois ele jogou também como meia central, jogou como ponto esquerdo uma vez e 3 vezes como centroavante. Inclusive nessas 3 vezes ele marcou 2 gols e deu uma assistência, né? E aí, né, como curiosidade, esse MC, né, ou seja, o meia central mais recuado, ele jogou na final da Copa da Inglaterra, sendo derrotado para o Crystal Palace, né? Jogou 85 minutos, inclusive, tá? Uma outra dúvida, né? Vocês viram que eu coloquei o De Bruyne aqui como uma interrogação na camisa, porque até esse momento a gente não tem uma definição sobre isso. Eu também trouxe uma estatística aqui, eu quero que você dê seu palpite. Qual camisa o De Bruyne vai usar no Napoli, né? É obviamente uma contratação gigantesca para o clube, há de se lembrar, mesmo ele não estando no seu melhor nível. Lá no Genk, ele começou com a camisa 7, depois foi para a camisa 14, tá? Depois, no Werder Bremen, ele jogou com a 6. No Chelsea, ele teve uma rápida passagem, jogou com a 15. Depois voltou a utilizar a camisa 14 no Wolfsburg. E aí no Manchester City, ele jogou com a 17 todo o tempo, tá? E na seleção belga, ele é o camisa 7. Quem são os donos dessas camisas? 2 deles são titulares absolutos, que é o David Neres, que joga com a camisa 7, e o Matias Oliveira, que é lateral esquerdo, mas joga de zagueiro também. Então esses 2 números aí são jogadores mais utilizados, né? O David Neres não considero um titular, né? Philip Billing é o camisa 15 e o 14 é o Nikita Contini, tá? E o 6 também está com o Billy Gilmour, escocês, que é banco de reserva. Então, na minha opinião, o De Bruyne tem grande chance de jogar com essa camisa 14, até porque é um número que ele gosta, inclusive. O que vocês acham? Depois vocês comentam aqui embaixo. Agora, dado todo esse contexto, vamos montar o Napoli com Kevin De Bruyne. Quais são as opções? Eu acho que a primeira é a mais óbvia, né? Utilizar o mesmo sistema de jogo no 4-3-3 que foi vitoriosíssimo nessa última temporada com Conte, com o De Bruyne atuando nessa segunda linha, tá? Óbvio que ele pode sim recuar aqui, por exemplo, o McTominay com o Anguissa, que eu acho que quem cai aqui é o Lobotka, e o De Bruyne esteja mais próximo aqui do Lukaku, inclusive tem um entrosamento muito legal com o Lukaku de seleção belga, né? Dá bastante assistência para o Lukaku, que é um excelente jogador na minha opinião, né? Tem uma característica única que é de proteger e tal. Acho que a chance maior é da gente ver esse cenário aqui. Porém, entretanto, todavia, ele pode também jogar como um ponto esquerda. Claro, não está no seu auge físico, não está no seu auge técnico também, e é uma posição que ele jogou muito menos. Mas ele já atuou assim no passado. Porém, o que eu acredito que muda se ele for jogar como um ponto esquerda? Que ele não vai ser de fato um ponto esquerdo, ele vai cair mais pelo lado, tá? Pelo lado esquerdo. Mas naturalmente ele vai ter que ter um apoio, tá? Para dar corredor para jogadores como o Spinazzola, tá? Que é um lateral que barra ala, né? Por aqui. Então, naturalmente ele faria esse movimento aqui em diversas situações, ou seja, de flutuar da ponta esquerda para centralizar um pouco mais o jogo, tá? Essa é uma opção. Porém, a gente tem que considerar também que o Raspadori fez uma boa temporada e apesar da desgraça que tá a seleção italiana nesse momento, é o camisa 10 da seleção italiana, então é um jogador com grande prestígio. A outra opção é ao lado do Politano aqui. O Politano, ele dividiu em alguns momentos a titularidade com o David Neres, tá?
E aí ele jogaria numa posição que ele também atuou pelo Manchester City em algumas situações e também pela seleção belga, mas muito mais jovem. E aqui seria basicamente a mesma explicação que eu dei ali do lado esquerdo. Ele teria que ter um jogador de corredor para apoiar aqui, para chegar numa linha de fundo, que é o caso também do Giovanni Di Lorenzo. Então encaixaria. E naturalmente, tá, ele faria esse jogo de centralizar, sempre centralizando. A melhor opção, obviamente, é ele jogar por onde ele está mais habituado nas últimas temporadas, e eu acho que como na sua carreira como um todo, jogando um pouco mais centralizado. Outras possibilidades também de escalação. Eu puxei, tá, todas as formações que o Conte utilizou na última temporada, e a gente sabe que ele também gosta de trabalhar com 3 zagueiros, tá? O Conte nessa última temporada, em 41 partidas pela Série A e pela Copa Itália, ele jogou 24 vezes nesse 4-3-3 que a gente tá vendo. 3-5-2 ele utilizou 6 vezes, 4-2-3-1, que é uma variação aí do 4-3-3, 5 vezes também, que eu acho que aí não muda tanto a estrutura. O 3-5-2 uma vez e o 3-4-2-1 5 vezes, tá? E aí nesse 3-4-2-1, talvez, na minha opinião, é o que mais encaixa com o De Bruyne. Provavelmente a gente viria o Buongiorno, tá? Que inclusive é titular na maioria do tempo, voltando aqui para a defesa, tá? E aqui dos lados a gente teria o Spinazzola e também o Giovanni Di Lorenzo. E aqui no meio a gente provavelmente teria, né, num 3-4-2-1, um Kevin De Bruyne, tá? Com talvez aqui o Giacomo Raspadori e Caio Napolitano, tá? Então aí ele atuaria por aqui, ó, ou seja, vindo um pouco mais fechado e aí dando os corredores para usá-los, que também seria uma excelente opção. Poderia também inverter com o Raspadori? Poderia, né? São 2 jogadores que jogam ali no mesmo setor? Sim, mas eu acredito que o Conte com certeza vai priorizar o jogador mais técnico, que é o caso do De Bruyne, e o Raspadori também pode jogar por aqui, inclusive joga de segundo atacante também, desde lá da época dele de Sassuolo, tá? Então a gente poderia ver isso, que inclusive a seleção belga jogou em alguns momentos exatamente dessa forma, quando tinha Vertonghen, Vermaelen ali na defesa, aí jogava com o Nasser Chadli ali do lado esquerdo, né? Jogava com o Munier aqui pelo lado direito. Então é uma formação que o De Bruyne também tem facilidade de atuar. Dessas daqui, qual que vocês gostaram mais? Comenta aí embaixo. Fato é que De Bruyne chega para ser o protagonista nesse novo Napoli, mas vale lembrar que na última temporada quem brilhou mesmo foi Scott McTominay, eleito o melhor jogador da Série A e peça fundamental no título italiano. E no vídeo que tá aparecendo aí na tela eu conto em detalhes como foi essa temporada absurda desse escocês. Te espero lá e tamo junto.